Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí iniciar mais uma sequência, de atividades, uma sequência de descobertas nesse mundo, fascinante e maravilhoso que é a química. E no contexto da química geral, nós estamos aí discutindo, Começamos na nossa unidade 1, falando do contexto dos elementos químicos. Esses elementos se reuniram com outros elementos, formaram os compostos. E aí nós entramos na unidade de número 2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos investigar a possibilidade desses compostos que já estão formados poder fazer exatamente o que, pessoal? Fazer isso daqui, ó. Promover uma reação química. O que é uma reação química? É uma transformação. Então, tudo que envolve transformação envolve reação química. E se envolve uma reação química, os elementos, as substâncias envolvidas podem entrar num processo de relação. Essa relação pode ser em função da quantidade de massa, em função da quantidade de volume que aquela substância está ocupando em um determinado espaço. Nós podemos também correlacionar a quantidade de matéria, lembrando, pessoal, que matéria, tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, tá certo? Então, quando falarmos em reação química, falamos em transformação. E se nós temos transformações, nós podemos ter dois tipos, Vamos colocar aí três, mas vamos focar exatamente em dois tipos de transformações. Então, imagina que você tem aí, ó, uma transformação, uma mudança no cenário físico e químico. Tem também o processo biológico, tá? Mas aqui a gente não vai focar nesses processos. Então, quando a gente fala na questão física, pessoal, imagine, você tem ali um átomo, tá certo? Um elemento, uma substância que se encontra, por exemplo, numa determinada forma na matéria. E aí você promove uma transformação e você faz aparecer uma outra substância, tá certo? Ou não é uma outra substância, é apenas uma forma diferente de apresentar o que você já conhecia. Vamos trazer um exemplo. Imagine que você tenha muitas árvores. Tem uma floresta aí onde vocês moram, tá certo? Quem já conheceu aqui o Campus 1, da UFPB, quem já conheceu qualquer espaço, uma reserva florestal, sabe que tem muitas árvores envolvidas. Digamos que alguém vá lá e faça um desmatamento, tá certo? E depois desse desmatamento, lá tinha todas as árvores reunidas. Quando ele desmatou, derrubou muitas árvores. Não estou incentivando para que vocês vão sair por aí fazendo isso. Estou trazendo apenas a título de exemplo, tá certo? Então imagine que tem vários troncos de árvore. Imagine que alguém pegou aqueles troncos de árvore e transformou em mesa. A matéria-prima base deixou de ser madeira ou mudou? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Permanece matéria-prima madeira. Então, o que acontece com isso? Essa transformação está caracterizando apenas mudanças na forma de apresentação daquela matéria. Então, a gente diz que isso é um processo físico. Então, mudou apenas a forma de apresentação, mas a matéria-prima é preservada. Agora, imagine que esta mesma madeira, eu vou lá e faço uma queima daquela madeira. Vai permanecer madeira ou vai ter uma transformação que gera uma nova substância? Vai ter a Uma transformação. transformação. Tem uma transformação que vai gerar uma nova substância. No caso, a cinza, vamos dizer, porque tudo que depois que a gente toca fogo vai se transformar em cinza.
Então, essa é a forma, pessoal, mais fácil que tem para que vocês possam compreender, tá certo? A natureza das transformações. Então, a transformação física, você tem a matéria-prima, ela passa por transformações, mas apenas ocorrem mudanças na sua forma, no seu volume, no seu tamanho, certo? No caso da parte química, não. A matéria se transforma em outro tipo de matéria. E aí você gera outras substâncias. Por isso o nome transformação química. Professor, pode ter ao mesmo tempo acontecendo uma transformação física e química? Sim, tem os processos físicos e químicos. Não quer dizer que naquele momento, por exemplo, naquela mesma matéria está acontecendo, mas pode ser uma sequência em cadeia. Acontece a transformação física, eu acabei de trazer o exemplo da questão da madeira. Então, alguém tem uma floresta gigante, você derruba várias árvores, depois você tem os troncos de árvore que você transformou numa cadeira, né? Que tem uma determinada finalidade, tá certo? Tem um uso. Eu posso sentar na cadeira. Eu agora estou sentado numa cadeira conversando, né, com vocês através, né, deste ambiente virtual de sala de aula. Tá certo? Então, se eu pegar, por exemplo, esta cadeira, eu não quero, me cansei, ela está tomando espaço dentro da minha casa. Eu vou queimar, porque eu não quero que ela fique ocupando mais espaço. Quando queimar, vai destruir, né, aquela matéria, vai transformar, formando uma outra matéria que é a cinza da madeira, que é constituído por diversos elementos químicos, tá certo? Então, quem tem curiosidade, tá certo, pode procurar aí depois qual a composição química da cinza. Vou procurar agora para que a gente possa falar ao vivo, né? Então, composição química da cinza. Cinza de madeira, vou botar aqui. Então, dos nutrientes que existem na cinza da madeira, tem-se em média 26,4% de cálcio, 4,85% de potássio, 3,36% de fósforo, 2,7% de magnésio, 0,51% de nitrogênio. Por isso, é quase completamente gasto na combustão. Então, guarda esse nomezinho aí, gente. Combustão. O que é combustão? Combustão é um tipo de reação, é um tipo de transformação. Então, imagine que você tem substâncias químicas iniciais que vão se combinar a partir do rompimento das ligações químicas, havendo afinidade química e energia suficiente, isso vai promover uma recombinação, gerando transformação, formando novas substâncias. Então a gente chama isso de reação. Então existem diversas formas disso acontecer. Eu pergunto, está claro para você o que são transformações físicas e químicas? Se eu sei o que é uma transformação química, eu sei o que é uma reação química. Está claro para vocês? Pode falar, Sandro. Professor, aí no caso, uma combustão seria uma transformação química? Química. Oh, Toda não, combustão você associa queima. A queima, então. Física, no caso. De jeito nenhum. Oxe, professor. Para ter uma combustão, eu preciso de oxigênio, porque não é a queima, não é fogo. E aí? Você já trouxe um elemento químico aí, oxigênio. Você acabou de dizer um nome mágico, oxigênio, que é um elemento químico. Então, se tem elemento químico envolvido, não pode ter transformação física. Transformação física, por exemplo. Água, imagine gelo. Você tem água no estado sólido, líquido e gasoso. Deixou de ser água? Não. Entendi, só mudou a forma de apresentação na natureza. Né? Entendi agora, sabe o mestre, guru. Massa. Certo? Agora imagine que você está aí cansado escrevendo
fazendo anotações dessa aula aí no seu caderno. Aí você borrou a folha. Aí ficou chateado. Droga, o que aconteceu? Aí, o que a gente faz de imediato? Puxa a folha, rasga, ou picota, ou amassa e joga no lixo. Essa folha de papel, esse ato, essa ação que você executou sobre ela, é uma transformação física ou química? Física. Física, não deixou de ser papel. Ele pode ser a folha inteira, a folha cortada, a folha amassada. É folha de papel. Agora é uma Correto. folha de papel, foi extraído lá da madeira, tem celulose. Celulose é um combustível. Então, se eu colocar aí, né? Se eu colocar, por exemplo, oxigênio e riscar um fósforo, eu vou promover o quê? Uma combustão, vai Uma entrar em queima, uma combustão, combustão. vai ser uma transformação Então, química. depois que eu faço uma reação química, tem reação química envolvida? Tem. Então, é uma transformação química, tá certo? Então, se você tem uma transformação química, isso é passível de ter relações entre essas substâncias envolvidas. Agora, tem um detalhe. Tudo que eu misturo vai gerar uma reação química? Aí depende da pessoa. Depende. Tem que ter Tem coisa. afinidade. Vamos Tem pegar a coisa. palavra, né, que a Samira falou no início, né, não dessa aula. Em algum momento ela disse: posso trazer uma carta, né, uma poesia de amor para discutir? Nós dissemos sim. Existem várias reações envolvidas. Vai causar várias sensações. Que pode estar no campo da química, no campo da física, no campo da biologia. Lembrem, a química é uma ciência interdisciplinar, vou até estender multidisciplinar. Então ela dialoga facilmente com outras ciências, tá certo? Então, quando a gente fala em reação química, imagine que você está lá, né, no teu relacionamento, no teu relacionamento, seja ele amoroso, seja no relacionamento de trabalho, qualquer que seja o campo. Mas de repente você teve um desentendimento. Isso vai trazer uma consequência, né? Uma reação. Imagine que você está ali trabalhando, você é surpreendido com uma provocação. Se você não tiver bem de espírito, a sua reação vai ser outra, tá certo? Então a forma como você age, ela guarda muito e traz muitas explicações. Isso é uma reação. Ela pode estar atuando no campo da física, no campo da química, no campo da biologia, seja qualquer que seja o cenário, tá certo? No campo psicológico. Então, isso tudo a gente precisa ter correlação, né, com os sentimentos e com as sensações. Então, a química do amor, ela guarda, sim, muita relação com as transformações, tá certo? Então, a destruição, por exemplo, né, o desfazer de um relacionamento, seja ele qualquer que seja, né, ele vai trazer inferências sobre determinadas situações. Então, quando promove mudanças, tá certo? Não de forma, não de espaço, mas mudanças onde a gente consiga perceber a geração de novas substâncias, a gente tem aí uma reação química por trás, né, comandando esse processo. E aí, quando a gente pensa em uma reação química, a gente pensa exatamente como que isso vai acontecer. Vai acontecer de qualquer forma? Não. É preciso que tenha esse nomezinho aqui, ó, afinidade. Tem que ter afinidade. Então tem que ter afinidade entre o papel, o oxigênio e o fogo, formando um triângulo de fogo para poder promover a combustão. Se faltar um desses, essa transformação vai acontecer? Não, porque faltou a afinidade, faltou um elemento característico gerador desta afinidade, tá certo? Então, quando a gente fala combustão, quando a gente fala, nossa, eu misturei essa substância com essa outra aqui
eles eram incolores e ficou amarelo. Como pode isso? A afinidade, a interação, né, gerou novas substâncias. Então, quando tem a geração de novas substâncias, imediatamente nós atribuímos a isso fenômenos químicos que estão acontecendo. Tá certo? Então, o que pode promover, né? Que evidências podem existir para que eu tenha a efetiva comprovação de que está acontecendo uma transformação química? Em geral, muda de cor. Em geral, borbulha. A gente observa lá no recipiente borbulhando. Não a água fervendo, tá? Borbulhar que eu estou dizendo é a forma liberação de gases. Então, imagine que você tem água com gás. Né? Água com gás. Quando você abre, não tem aquele monte de bolinha saindo, aqui dali é CO2. Então, é uma substância química envolvida ali. Tá certo? Então, tem a água comum que nós bebemos, a água para consumo humano, mas tem a água com gás. Tá certo? Então, aí tem fenômeno químico envolvido. Por quê? Porque tem CO2 além de água. Então, são duas substâncias, H2O e CO2. Que no caso nós já falamos sobre isso. Quando tem a combinação de CO2 e água, gera ácido carbônico, H2CO3. Nós falamos isso na unidade passada. Pois não, alguém pediu para falar. Professor, eu ia perguntar sobre a afinidade, ela gera nova substância, no caso, né? A afinidade, por exemplo, você trouxe um exemplo no início da sala de aula, da nossa aula hoje, né? Quando você disse, professor, eu estou chamando as pessoas, né, para compor o grupo, né, do nosso trabalho, mas as pessoas não estão querendo. De alguma forma, está faltando afinidade. Pode ser o desinteresse, pode ser o não querer participar, ou não se interessou pelo tema. Talvez já parou para pensar que eles podem não ter tido afinidade com a proposta, né, de trabalho que está sendo elaborada. Então, quando não tem essa afinidade, a reação não vai acontecer. Tá certo? Não vai ter energia suficiente para transformar e levar à geração de produtos. Certo? Então, essa afinidade ela tem que acontecer sempre. E a afinidade química, aqui que a gente está falando, é quando você tem substância específica aqui, por exemplo, uma substância A chega lá com uma substância B para levar a formação, quando tiver a seta, tá? A gente chama levar a formação, produzir, gerar novas substâncias. Vamos chamar aqui de C. Então, A e B só vão conseguir produzir C se houver afinidade química e energia suficiente para levar a formação dos produtos. Tá certo? Então, aqui é um composto lá qualquer. Vamos pegar aqui... deixa eu botar uma substância aqui. Zinco e aqui HCl. Vou chamar aqui C mais D. Certo? Então, ainda vamos explicar sobre isso. Eu vou fazer rapidamente aqui. Então, ZnCl2 mais gás hidrogênio. Então, pessoal, isso aqui só se forma por duas coisas. Primeiro, que existiu afinidade química entre o zinco e o ácido clorídrico, que é representado pelo HCl. Então, como teve afinidade entre esses reagentes, eles vão adquirir, eles vão colidir um com o outro. O que é essa colisão? Para poder quebrar a ligação química, lembra que HCl está unido por uma ligação química covalente, porque são dois ametais aqui. Então, esta ligação química aqui tem que ser quebrada para poder o zinco interagir. Com quem o zinco vai interagir? Com quem ele tem afinidade. Então, perceba, o zinco, neste caso aqui, é um metal. Então, ele vai ter afinidade. Quando tem hidrogênio no meio do caminho, ele vai interagir com o hidrogênio. Então, ele vai expulsar o hidrogênio
para poder se juntar com o cloro e ter atração eletrostática. Porque o zinco aqui é um metal e o cloro é um ametal. Então, quando ele expulsar aqui, eu vou usar a palavra expulsar, mas é deslocar. Quando ele deslocar o hidrogênio, ele vai se recombinar com o Cl2, formando nova substância. E aí a gente chama isso de reação química, certo? Então, isso só aconteceu por quê? Porque o zinco, que está representando o A, tá certo? E o HCl, que está no lugar aqui do B, tiveram afinidade química para colidir um com o outro, quebrando as ligações químicas, levando à formação de novas substâncias. Isso só foi possível devido à afinidade química e energia suficiente que foi gerada no ato dessa colisão que a gente chama de colisão efetiva, tá certo? Então, a colisão, ela é efetiva? Sim. Quando é que uma colisão é efetiva? Quando promove a formação de uma reação química. Então, se houve a formação de uma reação química, é porque houve interesse, né? Que a gente chama esse interesse pela afinidade. No ato da colisão, só vai colidir se gerar energia suficiente. É como se você tivesse, pessoal, num carrinho de montanha-russa. Então tá aqui, vou fazer o percurso da montanha-russa. Então você vem aqui no carrinho, certo? Aquela emoção, adrenalina, aí desceu. Se ele não tiver energia suficiente, mesmo que tenha aqui afinidade, ele vai chegar aqui e não vai conseguir subir. Então é preciso ter energia para romper essa barreira aqui e poder descer de novo. Certo? Então você está vindo aqui. Está vindo, adquiriu energia no ato dessa colisão aqui. Certo? Então chegou aqui, você vai subir. Se não tiver energia suficiente, o carro vai descer. Então tem que ter energia suficiente para romper essa barreira e você chegar ao término do circuito lá, né, da montanha-russa. Do mesmo jeito é aqui na formação dessas substâncias. Então imagine que aqui você tem esse composto aqui e esse outro. Vai descer aqui. Será que vai formar novas substâncias? Só vai formar quando? Quando existir afinidade química entre as substâncias envolvidas, tal que, no momento da colisão, ocorra a quebra, a ruptura dessas ligações químicas, promovendo a recombinação dos elementos, gerando novas substâncias. Quando isso acontece, tem reação química envolvida. Tá certo? Então, afinidade química, colisão, geração de energia são fatores inerentes, né? Tem que ter para poder gerar a reação. E essas evidências de comprovação, né, podem ser vistas, né, observadas em laboratório, claro, né, ou até quando são reações simples que não guardem nenhum problema, né, nenhum perigo, né, para quem está manipulando essas substâncias. Você pode observar mudança de cor, formação de luminosidade, geração de gases, aparecimento de novas substâncias. Então, isso são evidências físico-químicas que vão caracterizar a comprovação da reação química. E quando a gente fala em uma reação química, a gente fala na sua representação. Como que você vai representar uma reação química? Sempre você representa por meio de uma equação. Então, reação química representada por uma equação. Professor, vou falar de equação de primeiro grau, segundo grau? É quase isso. Porque na matemática, toda equação é assim, né? 2x mais 1 igual a 3. Isso é o primeiro membro, isso é o segundo membro, essa é a relação de igualdade. Numa reação química, tem comportamento semelhante. Você vai ter ali os reagentes, que são as substâncias
que estão antes de promover qualquer transformação. Havendo afinidade química, vai acontecer a colisão, tem energia suficiente, vai produzir os produtos. Então, toda reação química pode ser representada por uma equação, e a equação química tem reagente e tem produtos. Exemplo, nós colocamos aqui, né, anteriormente. Zn mais HCl. Deixa eu copiar isso aqui para eu não perder tempo. Pode falar. Professor, o gelo seco é o CO2 sólido, né? Isso, tem a combinação. Quando eu colocando na água, não, ele vai começar a liberar aquela fumaçazinha que é o próprio dióxido de carbono, né? Então, no caso aí, é uma transformação física, não é isso? Vamos colocar aqui, gelo seco. Que ele está saindo do estado... O dióxido de carbono, CO2 sólido, é conhecido como gelo seco. É muito usado como efeito especial ou recurso cênico em filmes de terror, shows de rock. Ele é resfriado à temperatura ambiente, a menos 78 graus Celsius, e ao entrar em contato com a pressão atmosférica, é aquecido e torna-se um gás de dióxido de carbono, que é, no caso, o CO2. Tá certo? Então, nesse caso aqui, A transformação dele só foi física, né? nesse caso aí não tem mudança, né? Só houve somente um efeito, né, que você está observando. Vai mudar somente a passagem, né, de sólido para o vapor. Por isso que você observa aquela fumaça. Aí é física, né, professor? Aí é físico. Sempre que tiver, Sandro, transformação da matéria envolvida, quando eu digo assim, sólido, líquido, gasoso, fusão, ebulição, condensação, evaporação, quando tiver esse tipo de transformação, a matéria é preservada. Só está mudando a forma, né, do estado que ele vai se apresentar na natureza. Certo? Professor, eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, se eu colocar um pedaço de ferro dentro de um copo com água, aí, no caso, não tem afinidade um com o outro, então não acontece nada. Será? Pode Não, não mas aí, acontecer se na for hora. levar, acontece, mas é isso aí a minha dúvida. Vai enferrujar, mas já de imediato ali? Não, mas a ferrugem por si só. Primeiro que você tem, Sandro, ferro é um elemento químico, água é uma substância química. Em contato, tendo essa afinidade, é uma reação química envolvida. Mesmo que a olho nu ali, a gente não note que Isso. ela vai levar alguns dias. Todas as reações, elas têm um tempo, tem uma cinética envolvida, né? Tem uma velocidade para acontecer. E vai depender de quê? Justamente da afinidade. Tem substância que tem uma afinidade gritante pela outra. Então, a reação vai acontecer muito rapidamente e, às vezes, a gente nem observa de tão rápido que é. Já outras precisa de um tempo específico para poder gerar condições adequadas para poder a reação acontecer. Por exemplo, precisa de uma pressão adequada, precisa de uma temperatura, certo? Para poder gerar a reação. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então aí você vai pensar, você já disse várias coisas, ferrugem, já pensou várias coisas. E se em vez de água fosse ácido? Um ácido aí, por exemplo, ácido clorídrico. Também ia rolar uma reação. Mas será que ia ser como a água ou será que ia ser mais brusco? Ia ser mais brusco, né? Por exemplo, se for colocar, vou dar um exemplo, a gente coloca lá um vinagre,
dentro do copo e coloca um pedacinho de ferro, ele vai oxidar mais rápido, né? Você vai ver exatamente a produção de quê? Você já tem capacidade de me dizer o que, é que vai acontecer ali. Vai rolar uma reação química. Vamos pegar isso aqui, vamos desenhar ali. Isso aqui, você disse ferro, né? Então vamos botar aqui, O ferro ferro, mais HCl. O que, que vai produzir nessa reação? Olha o que, que vai acontecer. Ó. O ferro, ele é mais reativo aqui, ó, do que o hidrogênio. Então, ele vai deslocar o hidrogênio. Então, deslocou o hidrogênio. Só que o hidrogênio não existe sozinho. O hidrogênio é um gás. Então, sempre que é um gás, aqui você vai colocar o 2, H2. E o Fe com Cl, 2. Então, vai produzir essa substância que é um sal e vai liberar isso aqui. Na química, quando a gente fala liberar, a gente representa com a setinha na lateral, assim, para dizer que está liberando. Você tem um copo, botou um copo com água que não é água, tem HCl. Aí dentro você vai colocar um pedaço de ferro. Tá aqui a reação. Vai produzir isso aqui. Como você ia ver isso na prática? O que poderia aparecer ali naquele compartimento químico que você olharia e diria, tem uma reação acontecendo? é aquele pozinho no fundo do copo e no próprio ferro, aquele pozinho marrom. Mas você não, talvez vai observar isso, mas tem outra que é mais forte ainda, a comprovação. Alterar a cor Essa do corzinha marronzinha que você está vendo é, vamos dizer assim, a formação de ferrugem, né? oxidando, né? Na verdade, eu Está acho que é oxidando, isso mesmo. oxidando. Alguém deu elétron ali e promoveu a oxidação, né? Agora isso aqui, gente, é infalível numa reação. Você vai ver um monte de bolha aparecendo. Um monte de bolha. Façam em casa. Isso vocês podem fazer. Peça o que você disse há pouco. Pegue um pedacinho de ferro, uma fonte de ferro que você tenha, e coloque o vinagre. E olhe bem próximo. Coloque assim, na altura dos olhos. Não cheire, não. Coloque na altura dos olhos, assim, Dentro de um copo, né, professor? dentro de um copo. E aí você vai ver o que, é que vai acontecer. Certo? Você vai ver exatamente. Talvez não veja o ferrugem hoje, mas se você deixar aí de hoje para amanhã, será que você vai começar já a ver Eu o acho que sabe o que é efeito legal, daquela professor? oxidação? Pegar um pedacinho do ferro, lixar ele um pouquinho para ele ficar bem novo, e aí põe no copo, Pode e aí ser. joga o... Quem tem em casa também, às vezes é comum você comprar no supermercado ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Alguém já deve ter usado isso para desentupir pia, certo? Então você pode comprar, se não tiver em casa, isso aqui. Agora põe uma luva, não vão estar pegando direto com a mão, certo? Então você bota um pouquinho no copo, distancia, por favor, vai para uma área aberta onde tem ventilação, certo? Coloca o pedacinho de zinco ou de cobre. Fio de cobre é facílimo, a gente encontra, por exemplo, nas instalações elétricas, né? O pau que tem é fio de cobre. Então pega um pedacinho daquele cobre e joga lá dentro, né, do recipiente que tem o ácido muriático, que é o HCl. É o Você famoso vai diabo ver. verde, né, professor? Acho que tem esses nomes, se eu não me engano, deixa eu botar aqui. Acho que é esse nome mesmo, diabo verde. Diabo verde. Tem até vende aqui. HCl. Diabo verde. É o ácido clorídrico, também popularmente conhecido, né? Tem o diabo, acho que é diabo verde mesmo. Certo? Eu conheço como ácido muriático. Tá joia? Composição do diabo verde.
cafeína. Não, isso aqui é outra coisa. Eu botei diabo verde, ele pegou chá verde. Composição do diabo verde. Não é o ácido clorídrico não, tá? É o hidróxido de sódio. É soda cáustica. Diabo verde, tá? Nitrato de Então, sódio, barrilha e alumínio. Não tem ácido clorídrico nele, não. Certo, Sandra? professor, Ok, gente? Então, vocês pensem com bastante calma. Essa parte da unidade 3 ela é bem prática, porque você vai ver, né, na prática como acontece. Eu vou trazer algumas reações para vocês na aula de amanhã, que fica melhor, mais ainda, né, para a gente compreender. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, tudo que tem antes da seta a gente chama de reagente. Tudo que tem depois a gente chama de produto. Então, ferro reage com ácido clorídrico e produz cloreto de ferro 2 mais gás hidrogênio. Certo? Então, essas reações a gente vai ver daqui a pouco como elas vão acontecer. Então, pessoal, todas essas reações têm um princípio que diz o seguinte: na natureza nada se perde, tudo se transforma, e nós já falamos disso aqui. Então, a quantidade de ferro que tem aqui deve aparecer do outro lado. Se tem um hidrogênio aqui e aqui apareceu dois, é evidência clara que teve uma transformação. Então, é preciso entender que se do lado de cá tem dois, do lado de cá também tem que ter dois. Tá certo? Então, a gente chama isso de balanceamento da reação. Então, a quantidade de reagente tem que ser exatamente igual à quantidade de átomos que estiver no produto. Então, se essa transformação aqui aconteceu e gerou isso aqui, tem que gerar na mesma proporção que a gente chama estequiométrica, na mesma quantidade. Então, se aqui tem um átomo de ferro, do lado de cá tem que ter um também. Se tem um cloro, do lado de cá tem que ter um. Ou se tem dois aqui, do outro lado tem que ter dois. O que não pode é ter quantidade diferente, porque aí você vai estar com a reação com os reagentes, os coeficientes estequiométricos desbalanceados. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vou deixar esse exemplo que está aqui já, para que a gente possa observar essas quantidades. Então, deixa eu trazer ela para cá. Pensa comigo. Pensa comigo. A reação já aconteceu. Eu não estou ensinando ainda como promover os produtos da reação. Eu estou exemplificando isso aqui como um tipo de reação. Então, ferro teve afinidade química com HCl, houve o rompimento dessa ligação aqui, houve energia afinidade, né, no ato dessa colisão, gerou energia suficiente para que aconteça uma recombinação desses elementos e gere novas substâncias, tal que a reação aconteça. Certo? E aí agora eu quero saber, nessa recombinação as proporções estão balanceadas, estão equivalentes? Aí você olha, aqui tem um ferro, aqui tem um ferro. Em princípio está tudo ok. Aqui tem um hidrogênio, mas aqui tem dois. Eita, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou me desesperar? Não. Se aqui tem dois, você vai colocar um 2 aqui. Quando você colocou um 2 aqui, ficaram dois hidrogênios para dois hidrogênios. Por outro lado, gerou 2 cloro e aqui já tinha 2 cloro. Professor, tem alguma regra para que eu possa me basear como referência? Vou passar uma regrinha para vocês, certo? Alguns colegas professores utilizam. A gente chama aqui da regra do macho. O que é essa regra do macho? Não é para dizer que o homem tem superioridade sobre a mulher. Não é isso que eu estou dizendo. É só para que a gente possa aprender, né? Decorar uma sequência que vai ajudar muito nas reações químicas. Então, essa é a sequência. Primeiro você analisa os metais.
Depois você vai para os ametais. Na sequência, você olha o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Em geral, quando analisa o hidrogênio, o oxigênio já, por natureza, já fica balanceado também. Então, a sequência é essa. Pensa na regra do macho para qualquer reação, quando você quer balancear pelo método que a gente chama das tentativas. Tentativas. O que é o método da tentativa? O nome já está dizendo, você vai tentando. E uma forma de facilitar o acerto dessa tentativa é obedecendo essa ordem de prioridade aqui. Decora a palavra macho. Primeiro você analisa os metais, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. Professor, tem que aparecer todos esses elementos em uma reação? Não. Pode ser que numa reação apareça o metal com o ametal, pode ser que não tenha metal, tenha ametal com hidrogênio. Vai depender muito das reações. Mas não esqueça da prioridade. Primeiro metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nesta reação aqui, primeiro é o metal. Quem é o metal aqui envolvido? É o ferro. Então, ferro aqui tem aqui tem Aparentemente, a quantidade de ferro está ok. Depois do metal, vem o ametal. Quem são os ametais? No caso aqui, o cloro. O cloro é um ametal. Perceba quantos cloro tem aqui? 2. Imediatamente aqui só tinha 1. Então, você coloca um 2 aqui. Certo? Balanceou 2 cloro, 2 cloro. Aí, o que é que acontece? Carbono é o da sequência. Tem carbono nessa reação? Ah, não tem. Meu Deus, e agora? Não tem problema. Se não tem, vai para o próximo. Hidrogênio. Ora, aqui tem 2 hidrogênio. Quando eu coloquei o 2 para balancear a quantidade de cloro envolvido aqui nesse processo químico, já ficou 2 hidrogênio. 2 hidrogênio aqui, 2 hidrogênio aqui. Tem oxigênio? Não tem. Professor, essa reação está balanceada? Totalmente balanceada. Vamos conferir. Um ferro. 2 hidrogênio, 2 hidrogênios. 2 cloro, 2 cloro. Perfeitamente. Está ok. A reação já está devidamente balanceada. Olha esse outro exemplo aqui para que a gente não tenha que desenhar de novo. Vamos seguir a regra do macho. Primeiro metal. Zinco, zinco. Tá ok? Beleza. Tudo certinho, tudo tranquilo. Na sequência, o que é que você vai ver agora? M, vem o ametal. Ametal é o cloro. Tem 2 cloro aqui. Quantos cloro tem do outro lado? Só tem 1. Então, professor, significa dizer que se aqui foi produzido 2 e antes só tinha 1, eu tenho que botar um 2 aqui para garantir a proporção estequiométrica. Quando eu fiz isso, a regra do macho, né? Macho. Primeiro era metal, que foi o zinco. Depois o ametal, que é o cloro. Aí, professor, mas o hidrogênio também não é um ametal? É, mas ele tem sequência na prioridade do balanceamento por tentativa. Primeiro deve balancear o carbono para depois vir o hidrogênio. Na falta do carbono, já pula para o hidrogênio. Então, se aqui tem 2 hidrogênio, aqui tem 2. Já está tranquilo. Ok? E não tem oxigênio. Então, a reação está devidamente balanceada. Como você lê esta reação? Você vai dizer assim, ó. 1 mol de zinco reage com 2 mols de ácido clorídrico, produzindo 1 mol de cloreto de zinco mais 1 mol de gás hidrogênio. Então, a leitura da reação é feita desta maneira. Tudo bem, pessoal? E dessa forma você balanceia qualquer que seja a reação. Então, o que é balancear? Tornar igual. Então, a balança ela não pode estar... Pensa que você está brincando a gangorra. Então, tem Sandro de um lado e Samira do outro. Para estar obedecendo a condição de equivalência na reação química, a gangorra tem que estar assim. Ela não pode estar assim, não pode estar desse outro jeito. Tá certo? Então, o que faz a gangorra ficar assim? Essas quantidades aqui estarem
devidamente ajustadas. Tá certo? Então, uma forma de você observar essa ordem de prioridade aqui. Pois não? Só podia dar um outro exemplo, professor, por favor, Claro. explicando assim. Deixa eu pegar outra tela. Vou deixar aqui. Beleza, professor, mas aí só apagou a regrinha do macho aí. Deixa ele aí. Deixa eu pegar aqui uma reação para vocês. Só um minutinho. Vamos botar essa daqui. 6. Cadê, gente? Pronto. Não observem como que se formou. Vamos pensar só no balanceamento. Vou botar aqui, ó. PB NO3, 2 mais NaI PB e 2 mais Na. Eu estou escrevendo em cima de mim, né? O PB é chumbo, professor? PB é chumbo. Deixa eu trazer para cá. Agora sim. E pegar esse aqui. Trazer para cá. Toda vez eu esqueço que eu estou aparecendo na telinha para vocês. NaNO3. Pronto. Vamos pegar essa reação aqui, gente. Nós temos o nitrato de chumbo mais o iodeto de sódio. Teve afinidade química, no ato da colisão gerou energia suficiente para levar à formação dos produtos, que é o iodeto de chumbo e o nitrato de sódio. Tá certo? Então, gerou isso aqui. A pergunta é, nesta reação, os coeficientes estequiométricos estão devidamente balanceados? Está perguntando para você balancear, checar, verificar se essa reação está devidamente balanceada. O que você vai fazer? Uma regra que nós já passamos é a regra do macho, né? Seguindo aí a regra das tentativas. Você vai colocando número de um lado e do outro para ver se ajusta. Então, para facilitar a vida, você traz aqui a palavrinha macho. Primeiro analisa metal, depois ametal, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quem são os metais aqui que aparecem? Tem chumbo e tem sódio. Quantos chumbos tem aqui? PB, PB. Tá ok. Quantos sódio tem aqui? Tem um e tem um. Então, em princípio, tá tudo tranquilo. Tá favorável. Vai para a sequência. Tem carbono? Não tem. Tem hidrogênio? Não tem. Mas tem quem? Ainda tem nitrogênio, né? Faltou nitrogênio, que eu pulei. Então, Tem o oxigênio, a né? metal, né? Tem a metal ainda, tem. No caso, os ametais, tem nitrogênio. Nitrogênio aqui tem um e aqui tem quantos? Tem 3. 3 não. Ah, é dois, né, professor? Porque está no 2. parênteses. Vamos olhar para cá. Esse parêntese está dizendo o que para nós? Que o que está fora dele está multiplicando por 2. Então, eu tenho 2 nitrogênio e 6 oxigênio. Vamos matemática, né? Na matemática, quando eu coloco isso aqui, 2 vezes 2, o que está dentro do parênteses, não tem que multiplicar por esse 2? A mesma coisa aqui, ó. Botou um parênteses e tem um 2, tudo que tem dentro tem que multiplicar por 2. Então, aqui eu vou ter 2 nitrogênio, 6 oxigênio. Então, aqui eu vou ter 2 nitrogênio. Quantos nitrogênio tem do lado de cá? Quantos tem aqui? Professor. Só tem um.
Então, se só tem um e do lado de cá tem 2, eu tenho que botar o que aqui do lado? 2. 2. Quando eu coloquei 2 aqui, olha o que acontece. O fato de eu ter colocado 2 aqui, o que aconteceu com a quantidade de sódio? Dobrou, não foi? Se dobrou a quantidade de sódio e aqui só tem 1, é porque se eu dobrei aqui, tem que dobrar aqui também. Aí ficou agora 2 sódio, 2 sódio. Vamos de novo. Qual foi a análise? A reação é essa. Estou seguindo a regra do macho. Tem um chumbo, um sódio, um sódio. Certo. Acabou os metais, né? Se acabaram. Agora eu vou para usar metais. O que é metal? Nitrogênio. Professor, oxigênio também não é a metal? É, mas na sequência ele tem uma prioridade diferente. Mas não deixa de ser a metal. Certo? Daqui para cá é tudo a metal. Certo? Então, a metais só tem aqui nitrogênio. Tem um nitrogênio aqui e fazendo desmembramento deste parêntese, tudo que está dentro dele tem que ser multiplicado por 2. Então, você vai ter 6 oxigênio e 2 nitrogênio. 2 nitrogênio e 6 oxigênio. Não é 60 não, certo? Tá 6 oxigênio. Certo? 6 oxigênio. Então, se tem 2 nitrogênio aqui, Sandro e demais, e aqui só tem 1, obviamente eu vou ter que trazer um 2 para cá, porque quando eu trago um 2 para cá, vai ficar 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui, ele mexe com a quantidade de sódio e mexe com a quantidade de oxigênio. Então, se agora eu tenho 2 sódio aqui, eu tenho que lembrar que na minha análise inicial só tinha 1. Então, eu tenho que lembrar de colocar 2 aqui também. Quando eu coloco 2 sódio aqui, ficou 2 iodo. Aí eu já olho, já tem 2 iodo aqui. Tranquilo, está resolvido o problema. Agora vamos ver o restante. 6 oxigênio, 2 vezes 3, 6 oxigênio. Está todo mundo balanceado agora. Então, perceba, os ametais envolvidos, nitrogênio e iodo. Certo? Então, vamos de novo. Resolve a vida do nitrogênio. Como? Colocando um 2 aqui. Tem mais algum ametal? Tem o iodo. Quantos iodo tem aqui? 2. Então, aqui bota 2. Agora, vamos ver se está todo mundo ok. Falta mais só os oxigênios agora, né? Porque nem tem carbono, nem tem hidrogênio. Tem oxigênio. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, está todo mundo ok. Vamos ver se está ok todo mundo. Um chumbo. 2 nitrogênio. 2 nitrogênio. 6 oxigênio. 6 oxigênio. 2 sódio. 2 sódio. 2 iodo. 2 iodo. Então, todo mundo tranquilo, favorável. Como eu leio? 1 mol dessa substância se combina com 2 mols dessa outra. Não é mol não, né? Mas antigamente usava mol, paiol, bocado, que é para se relacionar a quantidade de matéria. Então, 1 mol disso daqui reage com 2 mols disso aqui e produz 1 mol. Não precisa ter esse 1 não, tá? Estou colocando só para que vocês observem que tem 1 do lado. Mais 2 desse aqui. Veja que a regra ela é infalível. Primeiro pega os metais, depois tudo que for a metal, na sequência carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok? Se não tem, não enlouqueça. Tinha que ter porque a regra do macho tem que ter isso. Não. É o que a reação estiver trazendo como referência. Tudo bem, gente? Então, até agora nós vimos fenômeno físico e químico. Fenômeno físico. A matéria se transforma
Apenas a sua forma sofre modificação. Tá certo? Química. Muda a matéria, gera novas substâncias. Isso é uma reação química. Toda reação tem reagentes e tem produtos. Quando que o produto vai se formar? Quando a reação acontecer. Quais as evidências que uma reação acontece? Muda de cor, forma um precipitado. O que é um precipitado? É um corpo de chão. Algo que não se dissolveu naquele meio. E aí vai para o fundo do recipiente. Forma gás. Então isso tudo é... Gente, quando está assando carne, tem uma reação química ali ou não? Tem. Tem. O cheiro, né? O cheiro é uma manifestação de uma reação. O sabor, tá certo? A fumaça que subiu ali devido à combustão do carvão ali, né? Daquele processo. Ô, Então, ali tem professor, uma reação envolvida. Pois não. o senhor pode colocar só mais um? Fe2O3 mais H2O. Fe2O3 mais Mais H2O. H2O. Produz o quê? Uma substância química? Qual é a substância? Você tá inventando ou você pegou de algum canto? Não, eu peguei de algum canto, mas não tá o nome. Aqui é o H2O é água. óxido de ferro. Fe é ferro, né? H2O É. é água. E o O é oxigênio. Trióxido de ferro, né? Óxido de ferro mais água. Tá Sim. certo? Óxido de ferro mais água. O que é que vai produzir? Óxido de ferro mais água. O que é que vai Gente fazer, produzir? professor? É pra gente fazer? Pode fazer. O que é que vai produzir aí? Aí do outro lado vai colocar. É uma reação, porque na verdade assim, a gente ainda não viu como formar as reações. Mas ele vai formar isso aqui, gente, ó. Lembrando que esses númerozinhos são todos embaixo, tá? Não vai deixar eu copiar, não. Fe2O3. Foi até bom você ter trazido essa reação para cá, que a gente vai... Eu vou aproveitar e utilizar ela para uma coisa. Deixa eu aumentar o tamanho daqui para vocês verem melhor. Eu tenho essa parte também aqui, onde eu peguei Fe2O3 mais H2O, tem Fe, parênteses, né? OH, fecha parênteses 3. Isso. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou botar aquelas reações que nós já vimos. Certo? Essa daqui. Que eu já vou Professor, aproveitar. é óxidos, é? É óxido, isso mesmo. Aí são compostos binários, Isso. onde o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Perfeitamente. Perfeitamente. Vou botar essa daqui. Aí ele faz o Essa balanceamento também, professor? também. Faz, né? Qualquer um faz balanceamento? Tem que ter. Se não tiver o balanceamento... Agora, o que acontece é já está balanceado. Tem reação que não precisa balancear nada, já está tudo ajustado. Certo? Deixa eu ver se ele Sim. sai esse... É porque acho que ele está na forma de... Como eu copiei direto do site, ele está trazendo as informações. Mas dá para manipular. No lugar desse igual, vamos botar a seta, né? É a mesma coisa. Deixa eu botar a setinha aqui. Pronto. Veja lá. Quantos... Aqui no caso, dá espaço, né? Senão não dá para fazer. Pergunta.
Quantos ferro tem aqui, gente? 2. 2, né? E 2. aqui só tem um, né? Uhum. Então, você vem e coloca um 2 aqui. Quando você coloca um 2 aqui, vai ficar exatamente 2 ferro, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, macho. Então, primeiro metal que é o ferro. Por último, primeiro vem os hidrogênios, né? Então, tem quantos hidrogênios aqui? 3 vezes 2, 6. Isso. Aqui só tem 2. Dá mais espaço, né? Senão vocês não vão ver direito. Venha para cá. E venha para cá. Então, metal tá ok, né, gente? 2 ferro, 2 ferro. Agora vamos para os hidrogênios. Aqui tem 3 decorrente do parênteses e está multiplicando por esse 2. Então, tem 6. Aqui só tem 2. Gente, qual é o número que eu tenho que colocar aqui do lado para quando multiplicar com o 2, aparecer os 6 que estão do outro lado? Vou repetir de novo. Aqui tem 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6. Qual o número que eu coloco aqui do lado que ao multiplicar por 2 vai dar 6? 3, professor. 3. Então, você vem e bota um 3. Então, esse 3 não caiu do paraquedas não, tá? Esse 3 caiu porque 3 vezes 2 dá igual a 6. 3 vezes 2 igual a 6. Então, tem 6 aqui, tem 6 aqui. Falta quem? Os oxigênios. Eu disse a vocês que, em geral, quando balanceia o hidrogênio, o oxigênio já vai estar balanceado. Vamos ver se isso é verdade? 3 oxigênio vezes 2, 6. 3 vezes 1 aqui, 3. Com mais 3 daqui, 6. Então, já está devidamente balanceado. Professor, faça isso de novo aí, rapidinho. Claro. Essa parte agora que você falou. Ó, você balanceou os hidrogênios. Até aqui você entendeu, né? Então, tenha 3 vezes 2, 6. Então, se você botar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Resolveu a vida. Em geral, quando se balanceia o hidrogênio, o oxigênio ele já vai estar balanceado também, sem precisar botar mais número nenhum. Vamos checar se isso é verdade. 3 oxigênio aqui, vezes 2 daqui, 6. Aqui você tem 3 oxigênio e nesse outro aqui tem mais 3. 3 com 3 dá quanto? 6. Então, está exatamente balanceado. Certo? Tudo bem? Então, aqui tem 3. E aqui tem 3 vezes 1 daqui, 3 que dá 6. E os 6 que estão aqui do outro lado. Ó. 3 vezes 2, 6. Todo mundo está balanceado. Essa reação, pessoal, imagine que eu pudesse enxergar ela desse jeito aqui, daqui para o outro lado. Deixa eu subir um pouquinho mais. Eu escrever isso aqui. Fosse o contrário. Imagine que eu tivesse assim agora. Esse. E agora eu vou produzir isso aqui. Nem sei se isso pode, tá? Mas imagine que eu tivesse isso aqui. Estou trazendo só para mostrar uma coisa para vocês. Muda. Muda. Agora eu tenho o hidróxido de ferro, que vai produzir o óxido mais água. Mesma coisa. O que você fez na de cima, faz na de baixo. Então, aqui você teria um ferro, 2 ferros. Então, tem que botar um 2 aqui. Colocou o 2, ficou 3 hidrogênio vezes 2, 6 hidrogênio. Aqui só tem 2, precisa um 3. 3 oxigênio com mais 3, 6. Do lado de cá tem que ter 6 também. Ó. 3 vezes 2, 6.
Por que eu coloquei isso? Para que eu possa mostrar para vocês os principais tipos de reação que pode acontecer. Então, vou começar pelo mais simples. Deixa eu tirar o macho daqui, que ele já não vai precisar. Começar por essa daqui. O que é que se fosse matemática, matematicamente falando, Fe2O3 mais 3H2O reage produzindo 2FeOH3. Na matemática, como tem um mais, duas substâncias estão se somando e formando uma. Como é que a gente chama isso aqui na matemática? Se eu tenho 2 mais 3, que operação é essa? De soma. Soma, uma adição. Então, na química, a gente chama isso de reação de síntese ou adição. O que é síntese? É uma soma ou adição. Tá certo? Então, toda vez... Professor, se eu tiver isso mais outra coisa produzindo uma única coisa, sempre vai se chamar síntese ou adição. Tá certo? Então, não importa. De forma geral, é como se eu tivesse isso aqui, ó. A mais B produz C. Pronto. Isso aqui é uma reação de síntese ou adição. Sempre o que é que vai acontecer? Você vai estar somando, vai estar sintetizando tudo em uma única coisa. Então, síntese ou adição. Se tem síntese ou adição, tem o contrário, que é exatamente essa que está aqui. Ó. Você tem uma única substância produzindo duas ou mais. Aí a gente vai chamar isso aqui. O que aconteceu aqui, gente? Eu tinha isso e transformei nisso e nisso. O nome é bem sugestivo. Você vai fazer uma decomposição. Não faz sentido o nome? Uma decomposição. O que você está fazendo? Você tinha isso e decompôs nisso e nisso. Separou. Tá certo? Além desse nome, você pode chamar também de análise. Decomposição ou análise. É o contrário. Percebam. Primeiro você tem a síntese ou adição. Depois você tem uma única formando duas ou mais. É uma decomposição. Eu estou decompondo. Vamos botar nessa linguagem de cima para vocês visualizarem. Então, vamos botar agora. Eu tenho C que está se formando A mais B. Lembra, gente, que A, B e C está ocupando o lugar dessas posições aqui. Genericamente, eu estou representando aqui. Trazendo exemplo, eu estou atribuindo a cada uma dessas variáveis aqui uma substância química diferente. Outro exemplo é esse aqui. Perceba, eu tenho A mais B, C. E o que é que vai acontecer? Se isso aqui é o A, ele vai trocar de lugar com o B. Então, vai formar aqui A, C. Deixa eu botar somente a cor igual para não mudar aqui. Deixar diferente só outra cor. Mais o B. Certo? Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Eu tinha essa substância com essa outra, levou à formação dessa e essa. E qual foi a única coisa que fez aqui, ó? O A trocou de lugar com o B, ó. O A trocou de lugar com o B. Então, deixou o B sozinho. O que aconteceu aqui? Como é a palavrinha da língua portuguesa que a gente pode usar para isso aqui? Eu fiz uma o quê? Eu já disse agora na minha fala. O A fez o quê com o B?
Fez uma troca? Uma troca. Então, isso aqui é uma troca. E aí, na química, a gente chama isso, como não trocou, é uma substância simples com uma substância composta. Então, a gente chama isso de substância simples, simples troca. Tá certo? Ou podemos chamar também deslocamento. Deixa eu trocar aqui, porque está ficando muito imprensado, né? Deixa eu tirar isso aqui, que já está no outro. E vou deixar só esses aqui. E aqui em cima, eu faço a mesma coisa. Pronto. Que aí fica mais bonitinho, né? Para todo mundo ver. Então, olha para cá. Olha o que eu disse. Você tem uma substância simples e uma substância composta. Esse vai trocar de lugar com esse. O nome é sugestivo. Qual o tipo de reação? Se tem uma substância simples, é simples troca, ou chamado de deslocamento. Também podemos dizer que é uma reação de óxido-redução. Mas eu não vou falar nessa linguagem aqui, não. Mas é sinônimo, certo? Então, o A trocou de lugar com o B, então é uma troca. É uma substância simples? Sim. Então, é uma simples troca, ou também chamado de deslocamento. Agora, olha o que aconteceu aqui. Você tem, vamos chamar de AB, CD. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Dá uma olhadinha. O Aí PB ficou- aqui estava junto desse aqui. Então, o A com B, C com D. Quando veio para cá, o A permaneceu, não foi? Mas trocou de lugar com esse aqui. Aí Concorda? ficou AD, né, professor? Ó, o AB trocou de posição. Então, agora aqui, o A vai ficar com quem? Com D. Com D. Vamos trocar, né? O A vai ficar com o D. Mais BC. sempre primeiro é o metal, depois é o ametal, tá? Então vai ficar aqui C e B. Ah, então é o contrário, né? Isso. CD, né? C Assim que era. e o B. Sempre quem primeiro, professor? Tá na regrinha do macho que o senhor falou, né? E sempre o metal, depois o ametal. Certo? A sequência é essa. Primeiro o metal, depois o ametal. Então tá aqui, ó. Esse aqui está representando uma substância composta com uma substância composta. É como se houvesse, se aqui foi uma simples troca, eu não vou chamar uma composta troca. Aí eu vou usar esse nomezinho aqui para nós. Dupla troca. Não foi duas trocas que aconteceram? Esse aqui trocou de lugar com o outro. E por sua vez o outro com o outro. Então fez isso aqui, ó. O A vai pegar o D e o C vai pegar o B. Essa é a troca. Esse vai se juntar com esse e esse vai se juntar com esse. Então a gente chama isso de dupla troca. Tá certo? Ou também chamado metátese. Não é metástase, tá certo? Metástase é outra coisa. Metátese, tá certo? Então, dupla troca. Simples troca, dupla troca. Quais são os tipos de reação que nós conhecemos? Síntese ou adição.
Como é que eu sei? Você está somando. Então, isso é uma síntese, uma adição. Agora, eu tenho só um formando dois ou mais. Eu estou decompondo, estou analisando, tá certo? Decomposição ou análise. Eu tenho uma substância simples com uma composta. Nem pensa. É uma simples troca. Vai ter troca. Quando é que tem troca? Quando tem substância simples com composta ou duas substâncias compostas. Tá certo? Então, isso é o que você precisa saber do fechamento, né, dessa aula. Então, eu vou salvar isso aqui para quando for na aula de amanhã, botar na área de trabalho. Me lembre que está na área de trabalho, tá? Procurar. Trabalho. Química geral. Reações. Vamos fazer o fechamento do que nós descobrimos hoje. Deixa eu botar aqui. Nós vimos transformações químicas e físicas, né? Físicas e químicas. Quando falamos nas químicas, nós falamos de reações. Toda reação tem sempre, vamos chamar de R para ficar didático, né? Reagente e produto. Sempre vai acontecer, tem que ter afinidade e energia suficiente, decorrente de uma colisão efetiva. O que acontece? As ligações químicas das substâncias de partida iniciais vão ser rompidas se isso aqui for atendido através das evidências. Tem a comprovação que a reação aconteceu decorrente da formação do produto. E aí nós vimos que toda reação química tem que estar devidamente o quê? Balanceada. E aí nós vimos a regra do macho para o método das tentativas. E com isso, nós apresentamos os tipos de reação. Reação. Aí vieram lá, para não tumultuar aqui, eu vou falar aqui. Síntese ou adição, decomposição ou análise. Lembrando que a síntese você está somando os reagentes, formando um resultado. Como toda soma, tem sempre o resultado. Na decomposição ou análise, você vai ter o resultado e decompor na soma. Por isso, decomposição ou análise. Outro tipo, quando tem simples troca ou deslocamento, é sempre que tem uma substância simples reagindo com uma composta. Vai trocar de lugar. Aí você diz, professor, aqui embaixo também não trocou de lugar? Mas as substâncias são compostas. Por isso o nome dupla troca. E lembrando que sempre vem o metal para depois vir os ametais. Ó. Metal a metal, metal a metal, metal a metal. E não falamos, no início da aula nós falamos, né? E eu vou colocar aqui também, a reação de combustão. Vamos falar um pouquinho dessa reação e aí nós finalizamos a aula. Então, combustão. Associe combustão à queima. Tá certo? Então, uma queima. E para acontecer, tem que ter o triângulo do fogo.
que é combustível, comburente E reação química em cadeia, né, professor? e o fogo, O fogo, né? para poder a reação acontecer. Então, o comburente geralmente é o O2. E o combustível, querosene, gasolina, álcool, celulose, metano. Depende do que você queira tocar fogo, até o mesmo hidrogênio, certo? Então, essa é a combustão. Então, tem que ter combustível, comburente e fogo. O fogo, na química, a gente representa por um triângulozinho, ó, por conta do triângulo do fogo. Então, a combustão pode ser completa e pode ser incompleta. Aqui é onde tem perigo para o meio ambiente, porque vamos ter muitas substâncias tóxicas sendo liberadas para o meio ambiente. Na completa, também tem a liberação de gás que vai contribuir aí, né, com a chuva ácida, a formação de chuva ácida, gás estufa, aquecimento global. Então, esses assuntos tudinho tem relação com isso aqui. Então, a parte de completa é melhor do que incompleta, mas não exima os problemas ambientais, certo? Então, toda reação de combustão vai ter aqui o combustível mais o comburente, que é o O2, o triângulo, e vai produzir isso aqui, gente. CO2 e água. Se for completa, sempre vai produzir isso aqui. Então, se eu chegar, Sandro, para você e disser qual a reação de combustão dessa folha de papel que você queimou aí na sua casa? Qual a combustão completa dele? É deixar queimar até o último grão de celulose. Certo? Aí ela é completa, né, professor? Aí é completa. Então, você vai ter aqui a folha de papel, representando o combustível, que é a celulose, mais O2, coloca a seta, o triângulo, CO2 e água. Então, qual é o produto de uma reação de combustão completa? Gás carbônico e água. CO2 e água. Se for incompleta, aí vai ter do mesmo jeito. Vai ter o combustível, mais o comburente, o triângulo do fogo. Aí agora aqui não vai produzir CO2, vai produzir água. Mas aí vai produzir o monóxido de carbono e noutra reação pode produzir isso aqui, ó. E ou fuligem. Quem já olhou, por exemplo, se você acender uma vela e botar um pires branco embaixo, vai ficar todo preto o fundo, né? Aqui dali é fuligem, carbono. Tem outros constituintes, que é o monóxido de carbono também ali. Então, seja completa, seja incompleta, precisa ter isso aqui: combustível, comburente e fogo. Então, combustível, gasolina, gás butano, etanol, certo? Celulose, o que você puder imaginar. Mais O2, triângulo do fogo, é completo. Qual é o produto da reação de combustão completa? CO2 e água. Incompleta, qual o produto da reação? Monóxido de carbono e água, e pode ser também fuligem e água. Professor, o balanceamento dessas reações é do mesmo jeito da regra do macho? Mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Pode perguntar. Professor, mas aí tá. Tem como o senhor dar um exemplo de uma incompleta? Por exemplo, a completa, o senhor falou ali, o fogo queimou o papel até o final. E uma incompleta, dá um exemplo assim. Vamos lá. Vamos pegar aí o gás metano, CH4. Aí eu chego e digo para você, escreva para mim a reação de combustão completa desse gás aí, que é o gás metano, né? Um gás do efeito estufa, né? Causador aí, provocador do efeito estufa, como vocês queiram entender. Então, precisa de quê? Isso aqui é o combustível. Completa. CH4. Precisa de quê para poder ter essa reação?
Ele sozinho vai fazer milagre? Não. Precisa de Precisa quem agora? do Quem? oxigênio. Oxigênio. Fale sem medo. E aí o triângulo. O triângulo do fogo que é para fechar. E produz que é completa. Essa é completa? Sim, eu estou supondo que seja completa. Vai produzir H2O e Tá aqui, tá no nosso meio. CO2, não. CO2, na respiração, CO2. né, gente? Então, CO2 CO2 e H2O. e H2O. Lembrando, gente, que essas reações são exotérmicas. Decore esse nome aí, não aprendam. Exotérmica. Térmica, temperatura. Exo, libera. Então, libera calor. Essa reação libera calor. Tem as reações endotérmicas, que absorvem calor. Tá certo? Então, toda reação de combustão é exotérmica. Então, você vai ter aí, ó, tá aqui a reação completa. Pega lá o combustível, bota o comburente, o fogo produz o quê? Não pensa, CO2 e água. Tá balanceada essa reação? Não vamos olhar para ela agora balanceada ou não. Aí eu chego agora e digo aqui, combustão completa. Aí eu chego agora e digo, Sandro, não quero ela completa, eu quero ela incompleta. Como você vai fazer? Combustão incompleta. Para ter combustão, seja completa ou incompleta, precisa de quê? Combustível, oxigênio, que é o comburente, o triângulo do fogo. Agora é onde vem a finalização. É incompleta. Vai produzir CO2 e água? Não, porque se produzir CO2 e água, ela é o quê? Completa. Completo. Aqui é incompleta. Ó. Completa CO2 e água. Incompleta vai produzir água. Mas com o quê? Monóxido de carbono mais água. Tem outra forma de produzir? Tem. A mesma coisa. Só tira o 2 ali, né, professor? É CO. O2 vai produzir quem? Carbono e água. Pronto. O que é que se conclui com isso? Toda reação de combustão precisa do combustível, comburente e do fogo. Qual produto, são exotérmicas, liberam calor, energia na forma de calor. E aí o que é que você tem? O que produz? A combustão é completa? Então vai produzir CO2 e água. A combustão é incompleta? O problema já dá indício para você de que tipo de combustão deve acontecer. Se for incompleta, uma possibilidade, produzir monóxido de carbono e água. Segunda, carbono sólido ou fuligem e água. Então, sempre que for incompleta, essas duas reações podem acontecer. E completa só acontece essa. Isso aqui, gente, fotossíntese. Deixa eu pegar a reação de fotossíntese aqui para vocês. Reação fotossíntese. As plantas, né, precisa de sol, clorofila. Deixa eu ver se tem uma aqui. Cadê? Vou botar aqui. Aqui a reação, tá? De fotossíntese. Então, você tem aqui, ó, produção de oxigênio, que é justamente o que a planta precisa para de noite, que ela não faz fotossíntese, respirar. Aí fica nessa troca, ó. CO2, O2, CO2, O2 e assim por diante. Certo?
Então, isso aqui, por isso que nos problemas ambientais, o CO2 não é de um tanto ruim, porque o CO2 a planta absorve para produzir, né, para realizar o processo de fotossíntese. Certo? Tudo bem, Sandro? Então, independente do combustível, aqui foi isso, mas poderia ser o gás butano, gás de cozinha. Coloca aqui ele, mais O2, o triângulo. É completo? Não tem outro, não invente. Só produz CO2 e água. É incompleto? Pode produzir isso e água, mas também pode produzir carbono e água. Mesmo com gás butano, ela é completa, professor? Depende. Tudo, né? Depende. Se promoveu Se eu a liguei, transformação de tudo, foi completa. Mas se não, teve impurezas ali no meio do caminho, aí a combustão, né, vai completa. Depende muito do agente precursor. O que vai diferenciar? A quantidade de oxigênio. Se eu tiver quantidade de oxigênio suficiente para promover toda a combustão até acabar a última quantidadezinha daquele combustível, vai produzir CO2 e água. Mas se faltar oxigênio, vai interromper a combustão. Ela vai ser incompleta. E quando ela é incompleta, não tem como produzir CO2. Por quê? Não tinha oxigênio suficiente para isso. Entendeu? Então, o fator limitante aí no meio da conversa é o oxigênio. Se tem oxigênio suficiente, combustão completa. Se não tem, incompleta. O exercício vai nortear para isso. exotérmica libera calor, Isso. endotérmica produz o calor, Absorve. né? Absorve, desculpa, absorve. Absorve o calor. No caso, Não é nesse tipo de reação. Não é nesse tipo de reação. Quando você estiver no laboratório, que para você identificar se é exotérmica, quando você pegar no recipiente e sentir quente, você está sentindo que está liberando calor para o ambiente. O ambiente você está nele, então você está sentindo a sensação na sua mão. Quando você pega o recipiente e está frio, é porque é endotérmica. Tá certo? Absorveu o calor. É o contrário. Entendi. Eu achava que aquelas resinas de poliéster cristal, quando a gente joga o catalisador, ela começa a aquecer. Então, ela é exotérmica, né, professor? Se promover liberação de energia exotérmica. Né? Você então, sente uma quentura ali do lado. Sim, aquela... sim. A sensação é perceptível quando você toca, mas por isso tem que botar uma luva, né? Porque às vezes a liberação é tão grande, né, que você pode se queimar ao tocar. Meninos, empolgamos, já são 10h05. Certo, pessoal? Então, é esse contexto que eu tenho trazido para vocês. Na aula de amanhã, a gente vai trazer mais um pouco dessas reações e vamos aprender como formar isso aqui, né? Como formar isso aqui de uma forma fácil, para que você não tenha esse negócio. Eita, esse troca de lugar com esse, troca com esse. Vamos lembrar do conceito de dissociação que nós vimos na unidade passada. Tá joia? Então nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês na aula de hoje. É sempre maravilhoso essas trocas de conversa e diálogo com vocês. E nos encontraremos amanhã, né? No mesmo canal, na mesma hora. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.